Olá! Estamos aqui mais uma vez com o programa Conversando Direito, para falar hoje sobre herança. Quem está aqui para discutir conosco esse assunto é um advogado que já esteve no nosso programa, especialista em direitos de família, o Dr. Marcos Nome. É um prazer, Dr. Marcos, revê-lo novamente no programa Conversando Direito. Prazer é todo meu, Célia, em voltar aqui, estar aqui nesse programa tão gostoso. É isso mesmo. Dr. Marcos, vamos falar sobre herança. A gente sabe, por ouvir dizer, o que é herança, mas o que a lei define como herança? Bom, herança são todos os direitos que a pessoa, que os herdeiros, portanto, recebem com o falecimento de alguém. Ou seja, podem ser bens móveis, podem ser bens imóveis, podem ser, portanto, questões imateriais. Portanto, é aquilo que você deixou para quando fechou os olhos, quando você morreu, é aquilo que você deixou aqui nesse plano. Neste plano para as outras pessoas. Exatamente. E muitas vezes a gente sabe que deixar para outras pessoas herança nem sempre significa que haverá acordo, né, doutor Marcos, em relação a esses bens, não é isso? É verdade, é verdade. Então nós precisamos compreender essas regras até para evitar que disputas e problemas ocorram quando há uma herança, não é isso? Sem dúvida. Fundamentalmente, todos nós, a única coisa certa na nossa existência é a morte. Então, é importante que saibamos que um dia isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, jovens ou não tão jovens, e que nós possamos planejar essa situação para que os nossos queridos, os nossos entes queridos, não tenham problemas com a nossa partida. Pois é. Eu observo, como advogada, ao longo de tantos anos advogando, que os europeus têm um hábito muito saudável, que é de fazer testamento. Quer dizer, eles já definem em vida como será a divisão dos bens e, portanto, evitam muitos problemas. Nós sabemos que a legislação nacional prevê várias espécies de testamento, mas dificilmente eu recebo um brasileiro querendo fazer o seu testamento e recebo europeus querendo fazer o seu testamento. Por que essa cultura? Porque o brasileiro nunca acha que vai morrer. Ou ele é muito jovem, ou se mais velho, ele entende que se você trata desse assunto, você também está chamando a morte. Entendi. Então nunca é momento para se tratar de uma questão que precisa ser tratada. É uma questão cultural, como você muito bem disse, é uma questão, portanto, que as pessoas vão ter que encarar já olhando, principalmente pensando para quem deixar e o que deixar. Os europeus e, mais do que isso, os estrangeiros de países mais desenvolvidos não só deixam bens para os seus familiares, mas costumam também deixar bens para projetos, para instituições de caridade, portanto, para várias obras que ele acredita ao longo da vida. Então, essa é uma prática saudável que só através de mecanismos de planejamento sucessório ele pode atingir obviamente, quando ele deixar esse plano. É verdade. Nós podemos, através de iniciativas como essa e de divulgação dessas possibilidades de fazer testamento, fomentar essa cultura para que o brasileiro também faça o seu testamento e não deixe problemas para os seus herdeiros, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E são várias as formas de testamento. Eu acho que seria interessante também, se me permitisse, claro, dizer às pessoas que existem várias formas de testar. Testamento o que é? Testamento é um ato de última vontade que você, para quando da sua morte, dizer às pessoas que vão ficar a quem se destina o seu patrimônio, o patrimônio que você deixou. Ele pode, via de regra, existem dois tipos de testamento muito comuns. O testamento público, que é aquele que você vai a um cartório de notas e diz ao tabelião de notas o seu desejo. Quem é você, de quem você é filho, quais são os seus bens e para quem devem ficar esses bens. Levando duas testemunhas que não sejam beneficiárias do seu testamento. Obviamente, você também pode indicar uma pessoa, um testamenteiro, ou seja, aquela pessoa que, quando do seu falecimento, vai fazer cumprir aquela última disposição de vontade. É um testamento que costuma ser validado quando da sua morte, porque não existem vícios, e é o testamento mais seguro que nós encontramos. Existe um segundo modelo, que é um testamento particular, ou seja, nós só vamos conhecer o conteúdo desse testamento depois da sua partida.
Mas mesmo este testamento particular deve ser levado, muitas vezes, a cartório, e se for cerrado, para que alguns procedimentos cartorários sejam feitos. Nesse caso, também você vai ter que encontrar testemunhas, dizer quem são as testemunhas, para que esse testamento, quando do seu falecimento, também possa ganhar validade. Entendi. Bom, vamos começar a questão da herança com o casamento dessa pessoa que, depois da morte, deixará os bens. Existe algo que se chama regime matrimonial para definir qual é o percentual que será legado ou deixado aos herdeiros. Explica pra gente o que é isso. Bem, uma pessoa solteira, vamos começar pelos solteiros. Isso. Um solteiro que tenha pais vivos ou filhos, eu vou falar da linha sucessória. Tá bem. Bem, a pessoa quando falece, quem são os seus herdeiros necessários? Aqueles que a lei obriga que recebam a sua herança. Os descendentes, filhos e netos. Se não houver descendentes, filhos ou netos, os seus ascendentes, portanto, pais ou avós. E se não houver nem descendentes vivos, nem ascendentes vivos, o cônjuge sobrevivente. Ou seja, você encontra essa linha obrigatória. Essas pessoas obrigatoriamente vão receber herança. Mas existem aqueles herdeiros que não estão na linha obrigatória, que são, depois do cônjuge, os chamados colaterais. Portanto, os irmãos ou mesmo os sobrinhos, por representação às vezes. Esses são, portanto, as pessoas que podem herdar. Na questão do matrimônio, na questão do casamento, varia em razão daquele contrato. O casamento é um contrato público e você, ao se casar, escolhe um regime de bens. O regime de bens no Brasil, mais usual, é o da comunhão parcial de bens, ou seja, você vai todos os bens adquiridos onerosamente, ou seja, por esforço comum pelo casal, depois que você se casou, eles pertencem ao casal. E quando pertencem ao casal, quando do seu falecimento, a pessoa, o cônjuge sobrevivente, vai receber a parte que lhe cabia na figura de meação. Mas também vai concorrer 50% desses bens adquiridos onerosamente. Isso. Mas também vai concorrer, pode concorrer, obviamente, com os filhos na parte que é da herança. Ou seja, aquela parte de quem morreu, 50% do cônjuge, nesse contrato, este sim é o objeto da herança. E aí, essa pessoa, dependendo do regime, pode concorrer com os filhos e pode concorrer com outras linhas sucessórias. Existe o regime da separação total de bens. E aí um ponto importante, porque as pessoas às vezes se casam pelo regime da separação de bens, imaginando que jamais o seu patrimônio irá chegar às mãos do outro cônjuge, o que não é verdade. Quando de um eventual divórcio, aí sim, o que é meu, o que é seu, o que está no meu nome é meu, o que está no seu nome é seu, mas se houver falecimento, não. Havendo falecimento de um cônjuge casado pelo regime da separação de bens, o outro, ele vai ser seu herdeiro necessário. Ou seja, ainda ele, mesmo no regime da separação, vou chamar de bens, separação total, como vulgarmente se chama, ele é seu herdeiro. E temos aí o regime também da comunhão universal de bens. É um regime mais utilizado antes, era muito utilizado antes de 1977, que este era o regime legal. Aí há que se falar, não há que se falar em herança, mas em meação. Ou seja, tudo que você recebeu em vida, onerosamente ou não, vai caber ao cônjuge sobrevivente. Mas não na forma de herança, mas simplesmente de meação. Ou seja, metade de tudo que você tem, que o casal tem, fica para o cônjuge. O resto ficam para os outros herdeiros. Para os herdeiros. Muito bem. Nós já sugerimos que o testamento é uma maneira eficaz de evitar problemas para os herdeiros, quando o próprio dono do patrimônio define como será essa divisão. E eu pergunto, ao fazer um testamento, ele pode dispor dos seus bens da forma que bem entender? Ou a lei limita essa vontade do testador? Se hoje eu tenho R$100 como patrimônio, eu só posso dispor de R$50. Então eu só posso testar R$50 se eu tiver. Em que circunstâncias? Se eu tiver vivos filhos, pais ou o cônjuge. Neste caso, eu só posso dispor de R$50 desses 100 que eu tenho. Ou seja, 50%. Porque os outros 50% vão ficar obrigatoriamente dentro dessa linha. Se eu não tiver
filhos, pais ou cônjuge vivo, eu tenho aí a possibilidade de dispor dos R$ 100, ou seja, de 100% do meu patrimônio. Dar a quem você quiser. A quem eu bem entender. Entendi. Eu posso, inclusive, neste caso, falar, gosto muito do meu filho X. Gosto mais do meu filho X, gosto mais enfim, ou de um filho qualquer. Ou o filho X tem um problema de saúde que vai precisar de mais recursos, você pode beneficiá-lo. Eu posso beneficiá-lo. Posso pegar 50% do meu patrimônio e dar a um filho. Ou posso dar para quem eu entender. Seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica. Eu posso dispor como eu quiser. É importante observar que quando eu for elaborar esse testamento, eu tenho que apurar quanto eu tenho. E se for casado, eu tenho que verificar quanto cabe à porção do meu cônjuge, da minha esposa, no caso. Na minha parte é que eu hei de verificar os 50%. Então, se eu sou casado, eventualmente, pelo regime da comunhão universal, eu não tenho R$ 100, o casal tem R$ 100. Eu só tenho, em verdade, R$ 50. Então, quanto eu posso dispor em testamento? R$ 25. Então, dos R$ 100 que o casal possui, eu posso dispor de R$ 25 se eu tiver filhos ascendente, no caso o cônjuge, como eu disse, que nesse caso havia. Então eu só posso dispor de R$ 25. Eu tenho que examinar qual é o meu regime de bens, qual é o valor do meu patrimônio para que eu possa elaborar um testamento. Para que ele seja válido no momento que for feito e validado quando do meu óbito. Bom, já que nós estamos falando em testamento, e o senhor é um advogado de família, existem também esses testamentos vitais, né? Que são chamados testamentos em que a pessoa define até que ponto ela quer determinado tratamento médico. Eu acho isso algo interessante. Fale rapidamente sobre isso. São as maravilhas do biodireito, são as maravilhas do direito da personalidade, é o avanço da medicina que nos empurra às vezes para que nós, é chamado de testamento vital, mas tecnicamente não é um testamento. É uma disposição de vontade para no momento em que você não tiver capacidade, às vezes, de discernimento, mas ainda permanecer vivo. Por exemplo, eu estou numa UTI, num CTI e em fase terminal. Você, quando tinha consciência e capacidade, você pode dizer, eu não quero nenhum tratamento invasivo. Não quero sobreviver artificialmente. Eu não quero sobreviver artificialmente. Você pode dizer do que você não quer que façam com você, porque você já não tem capacidade mais de responder a essas perguntas naquele momento. É o que se chama vulgarmente por testamento vital. Então, esse testamento não é propriamente um testamento ao modelo dos testamentos comuns, mas ele se refere à nossa existência e a uma disposição de vontade, a uma manifestação de vontade que você diz para que as pessoas lhe tratem nos momentos finais da sua vida, quando você não tiver capacidade. Ok. Bom, vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Fique conosco.